Vamos lá, então. Pessoal, nós estamos estudando funções do Q e funções do C, né? Fizemos um giro pelas funções do Q dentro das orações e começamos a falar sobre as funções do C também, mas não terminamos. Então, vou dar um giro aqui no slide, só para que vocês possam relembrar. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, as funções que nós vimos: substantivo, preposição, interjeição, partícula expletiva de realce, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido e conjunção. As principais funções do que vimos aí na aula passada, os exemplos, né? E aí, como conjunção, olha só quantos exemplos nós vimos, né? Quanto que o que pode funcionar como conjunção, né? Bastante, tem muitos casos. E a gente começou a ver a palavra ser, né? Só que a gente não terminou. Na verdade, a gente foi até aqui, ó, o ser funcionando como conjunção, tá? Então, ficou faltando analisar a parte integrante do verbo, pronome apassivador ou partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito e pronome reflexivo. É claro que quando eu falo ficou faltando ver, na verdade, não ficou faltando ver, porque você já viu junto comigo isso, né? A gente já viu isso. Mas é sempre importante a gente, e para isso que existe, né, esse tópico, a gente dividir as funções do Q e do C para chamar a atenção de vocês a respeito de alguns pontos. Então, às vezes, o C que você está colocando junto de um verbo na sua redação, ele está gerando um sentido que você precisa estar atento ao sujeito que vem do lado dele. Ou então, às vezes, o ser está gerando um sentido de causa e não de condição. Né? Então, tem alguns pormenores, e aí, por isso, a gramática delimita que é bacana, sim, separar, mesmo que você já tenha estudado, como vocês já estudaram, porque nada do que eu estou falando aqui é novidade, né? Só está segmentado por uma questão didática. Então, é importante a gente pensar e dar atenção, tratar com carinho essa lembrança aí sobre essas partes para a gente poder avançar bem e não correr riscos, né? Hoje, a gente começa da parte integrante do verbo. E o que seria a parte integrante do verbo? Existe uma categoria, pessoal, e aí já vou completando aqui junto com vocês, olha só. Existe uma categoria que é a categoria dos verbos pronominais, tá? O que são verbos pronominais? São aqueles verbos em que o ser não está exercendo função sintática nenhuma, mas ele faz parte da constituição do verbo. Para que o verbo se manifeste daquela maneira X, é necessário que o ser esteja presente. Se o ser não estiver, aquela constituição verbal não irá existir. Então, a gente tem a parte integrante do verbo como um Czinho que meio que fica fossilizado ali. Ele fica junto, ele vem junto sempre daquela estrutura para constituir o sentido dela, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, vou botar ali parte integrante do verbo, aí eu vou botar assim, ó, presente em verbos pronominais, tá? O exemplo é o seguinte, ó. Se eu tenho isso aqui, ele se arrependeu de falar daquela maneira. Pessoal,
Ele se arrependeu de falar daquela maneira. Se eu tiro esse C aqui, repara que a constituição do verbo ela perde totalmente a configuração originária dela. A gente não fala ele arrependeu. Assim como a gente não fala, por exemplo, a menina. A gente não fala nessa frase, a menina suicidou. A gente não fala. A gente fala a menina se suicidou. Sempre tem a constituição do pronomezinho, né, da parte integrante do verbo, na verdade, que a gente chama de pronome fossilizado, né? Sempre tem essa constituição unida ao verbo. Então, é difícil a gente enxergar algum sentido em alguma constituição gramatical se esse ser não tiver. Por isso que a gente fala que ele é parte integrante do verbo, tipo, ele está ali e não pode ser dissociado. A mesma coisa da frase assim, ó, por exemplo, ela se queixou a respeito do sabor da carne. Eu não posso falar ela queixou a respeito. Não existe o verbo queixar. Então, esse Czinho aqui, ele é uma parte integrante do verbo. A gente chama carinhosamente de PIV, tá? A parte integrante do verbo, ela vai funcionar como uma constituição específica de um verbo pronominal que sem ele, esse verbo perde a sua estruturação. Esse verbo não se constitui em si da maneira que deve se ele não tiver um pronomezinho fossilizado ou uma parte integrante do verbo junto a ele, tá? Então, exemplo de parte integrante do verbo vem com esses casos aqui. Entendido ou não? Coloca no chat aí para mim, por favor, para eu poder ver você. Está entendida essa parte aqui, essa parte integrante do verbo? Sim ou não? Tudo bem? Tudo tranquilo em relação a isso? Beleza? Show, então. Show de bola. Então, essa primeira parte aqui, a parte integrante do verbo, a gente percebeu algo muito importante. Está presente em verbos pronominais. O que são verbos pronominais? Verbos que vêm sempre com um pronome juntinho para constituir seu sentido, tá? Agora que nós vimos a parte integrante do verbo, a gente pode ver o mais clássico, que é o ser mais clássico, que é o ser que funciona como pronome apassivador. Esse ser, eu tenho muita preocupação com ele, tá, Milena? Eu tenho muita preocupação com ele, tá, Júlia? Eu tenho muita preocupação com esse ser. Por quê? Porque esse ser é o ser que aparece junto com verbos nas redações. É o ser que a gente mais usa junto de um outro verbo na oração. Então, nota-se, percebe-se, repara-se, tá? São 6 que vêm junto do verbo, e aí eu tenho um medo especial, Tainá. Por que eu tenho um medo especial? Porque, às vezes, a presença desse ser, ele traz 2 problemas. Primeiro problema, concordância verbal. Porque, às vezes, o aluno fala assim, percebe-se a má vontade e a falta de infraestrutura governamental para os assuntos relacionados à dependência química, por exemplo. Só que calma aí, o que se percebe? São 2 tópicos que se percebem. Então, às vezes, a presença desse ser
que você coloca, percebe-se a falta de infraestrutura e o descaso, você está percebendo duas coisas. E aí, se você está percebendo duas coisas, o seu verbo ele precisa ir para o plural. Então, esse ser que a gente vai falar agora, que é esse carinha aqui, ó, ele é o que mais me incomoda e ele é o que mais me estressa do ponto de vista de dar merda com vocês na redação. É frequente o uso equivocado desse pronome passivador ou partícula passivadora. Ao mesmo tempo, quando alguma questão que é trabalhar a gramática do texto, né, que é a gramática textual, a gente chama de português instrumental, ao mesmo tempo, às vezes, provas como o ERJ, né, e Vassouras, que tem a mesma banca ali, usam esse ser e perguntam para você qual é o papel do sujeito, semanticamente falando. Se é um sujeito agente, se é um sujeito paciente, se é um sujeito reflexivo, ou seja, que faz e tem a ação voltada para ele mesmo. Quer dizer, então existe uma preocupação muito grande com esse ser, porque não só ele gera problemas de concordância verbal, mas ele também gera questões semânticas aí, tá? E se a gente levar para um nível de, por exemplo, particular de medicina, uma Unigran Rio da vida, por exemplo, eles têm muito costume de perguntar sobre o sujeito, tá? Então, por exemplo, né, uma frase clássica que já caiu 1000 vezes e eu já falei 10.000 vezes. Vendem-se frangos. Os caras perguntavam qual era o sujeito. E era para marcar que o sujeito era simples, porque vendem-se frangos. Frangos são vendidos. Então, quer dizer, frango aí está no sentido passivo, frango aí está concordando com o verbo vender-se, e frango aí representa o sujeito. Então, esse pronome passivador ou partícula passivadora, tanto faz o nome que você vai chamar, ele é um ponto importante por explorar três aspectos. Já, mas está, na redação, como que eu vou perceber isso? Você vai perceber no seguinte sentido. Pronome apassivador ou partícula passivadora, normalmente, eles vêm com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, tá? Então, esses caras, só vou botar um amarelo. Então, esses caras aqui, eles vão vir, eles são pronomes que vão vir junto a verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos para apassivar, ou seja, tornar passivo, tornar paciente um sujeito, tá bom? Então, quando a gente tem isso aqui, por exemplo, ó, calma aí, deixa eu tirar essa amarela. Quando a gente tem assim, vendem-se casas. Quando a gente tem aluga-se uma praia deserta. Quando a gente tem assim, compram-se joias. Vou tirar esses carinhas daqui para eu jogar para o outro slide. Só um minutinho. Jogar esses carinhas para cá. Pronto. Então, ó, quando a gente tem esses constituintes aqui, a gente está percebendo que, olha só, diz para mim aí no chat,
Em vendem-se casas, qual é a transitividade do verbo vender? Bota aí no chat para mim. Qual é a transitividade do verbo vender? Se você tivesse que classificar o verbo vender em alguma transitividade, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto, se é intransitivo, se é de ligação, o que a gente pode saber sobre o verbo vender? Exatamente. Verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo, né? Quem vende, vende algo. Então, como que a gente vai perceber se essa frase aqui ela tem uma concordância perfeita? Nós vamos fazer uma coisa que já vimos antes, né? Se não com a Jajá em algum momento da vida, que é a regra do X. O que está de um lado passa para outro e eu abro esse verbo, tá? Então, vendem-se casas? Qual é a constituição? A regra do X. Casas são vendidas. Então, temos a concordância verbal preservada. Percebemos que casas, na verdade, são o quê? Representam que função sintática? Sujeito. É um sujeito simples, tá? E agora, semanticamente falando, eu pergunto a vocês, qual é o ponto de destaque dentro dessa frase, pessoal? Está querendo se destacar mais a ação ou está querendo se destacar mais o sujeito? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Em vendem-se casas, o que está mais destacado? É a ação de vender ou é a casa propriamente? O que vocês acham? Exatamente, a ação. O foco ali, o foco dentro da nossa semântica é chamar a atenção para a venda e não para a casa. Se a casa fosse o mais importante, estaria em sentido ativo, né? Só que a casa ela está apassivada. Então, a informação da casa não é tão importante. O que importa é o processo de venda. E aí, já dou a dica para quem vai fazer o ERG, que é o seguinte, eu sempre vou falar isso porque não é por uma questão de justificar o meu trabalho, não, entendeu? É uma questão real. Quando você domina a gramática, quando você conhece a gramática de cabo a rabo, eu não estou falando para você conhecer no nível, né, de um professor de gramática, mas assim, quando você conhece a um ponto de saber analisar essas coisas, questões ficam muito mais fáceis, porque você já vê, até, eu vou te falar, não é só a questão que fica mais fácil, na verdade, a leitura que você está fazendo fica mais fácil. Que você passa a entender qual é o intuito do escritor quando ele coloca primeiro a ação de vender e não a casa. Quer dizer, a casa não é importante. Poderia ser casa, poderia ser uva, poderia ser remédio, poderia ser qualquer coisa. O mais importante é a ação destacada pelo verbo. Tá? Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue levar, por exemplo, para uma prova da UERJ, que é uma prova mais de leitura, né? Mais de semântica do texto e tudo mais, a gente consegue levar um conhecimento maior e consegue fazer o quê? Opa, calma aí. Então, já sei que aqui o intuito foi esse, não foi destacar tal coisa. Então, o meu escopo de interpretação tem que ficar em cima desse tópico aqui. Porque se ele quisesse destacar o objeto vendido, ele não teria colocado o objeto vendido na voz passiva, tá?
Então, é importante a gente sempre refletir sobre o que o texto está trazendo para a gente, né? Quais são as informações? Não são só palavras, né? São informações também textuais que a gente consegue depreender, tá? Então, aqui embaixo, ó, aluga-se uma praia deserta. As pessoas alugam praias desertas. Então, aluga-se uma praia deserta. Temos aqui, olha só, praia deserta é alugada, tá? Nós temos essa Constituição. O foco é alugar e não a praia. E compram-se joias, joias são compradas. Repara, e aí vou trazer um outro ponto aqui, um outro ponto importante, tá? E aí mais a questão do nível de formalidade mesmo, tá? Frequentemente converso com vocês, falo que quando passamos por placas, né, no dia a dia, a gente está voltando do mercado com a nossa mãe, ou a gente está indo a algum lugar que a gente percebe, né, que tem coisas do tipo aluga-se salas, assim, ó, aluga-se salas. Nós vemos muito isso, né? Na Barra, no Recreio, tem bastante, principalmente no Recreio. Quando a gente vê isso aqui, isso denota o que para a gente? Isso aqui é um erro de concordância verbal, porque na hora de você fazer a transmutação, ficaria o quê? Ficaria assim, ó, salas é alugada. De acordo com essa frase aqui, a transposição para a regra do X que eu ensinei para vocês, ficaria salas é alugada, quer dizer, um erro grave de concordância verbal, tá? Então, na redação, quando a gente fala assim, ó, a gente na redação escreve: nota-se um desequilíbrio e uma falta de infra nas escolas brasileiras. E aí, olha só, o que acontece. A gente tem aqui, a gente tem aqui, nota-se, quem nota, nota algo, né? Então, a gente tem um verbo transitivo direto, e aí você coloca assim, ó, nota-se um desequilíbrio e uma falta de infraestrutura. Quer dizer, então, um desequilíbrio e uma falta de infra é notado? Não, né, pessoal? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa esse ser. E aí, alguns alunos de redação já me perguntaram assim, já, por que os professores criticam, às vezes, o uso de ser na redação, quando ele está junto de um verbo? Adivinha só por quê, pessoal? Porque o cara não sabe usar uma partícula passivadora, que é muito comum, tá? É muito comum. Então, o cara não sabe usar e aí faz esse tipo de coisa aqui que a já está destacando para vocês. E aí erra a concordância verbal. E, gente, concordância verbal é uma coisa que a gente não pode errar. É um erro gravíssimo, gravíssimo. Então, se você está inseguro com ser que você vai usar, por que você vai usar? Não usa, porra. Fala assim, o desequilíbrio e a falta de infraestrutura nas escolas brasileiras tem revelado... Entendeu? Você usa assim, não usa o ser não. Tá? Então, é uma dica que eu dou com todo carinho. Para resolver isso aqui, tem que botar um M. Para resolver isso aqui, tem que botar um M. Senão, você está falhando na concordância, e aí a concordância também traz toda uma questão de variação linguística, né?
O que você demonstra quando erra uma concordância verbal é que você não teve o seu processo de escolarização. Mas, na verdade, você teve. Né? Você fez a escola toda, você fez até o ensino médio. Então, há certos erros que, ok, outros não pode. Você não pode ter. Tá? Você não pode ter alguns erros em específico. Então, analisando aqui a estrela, que a estrela da nossa aula é o C. Eu fiquei falando de outros assuntos pertinentes ao C, porque eles são relacionados ao C e dão um problema. Então, eu vou falar sim. Não me interessa só ficar falando para você que o C é partícula passivadora, se eu não posso te dizer a quantidade de cocôzinho que ele pode gerar, tá? Então, aqui, ó, para resolver os problemas, alugam-se salas, aí ficará salas são alugadas, tá? Do jeito que estava antes, estava errado quanto à concordância, tá? Então, a gente precisa sempre tentar prestar atenção nisso para não errar, tá bom? Esse vai embora, e aí a gente conserta aqui a concordância. Pronto. Beleza? Aí fica sendo desse jeitinho aqui. E aí, sim. Reparem que comprar, alugar, notar, vender, são verbos transitivos diretos, tá? Ah, já, mas você falou que transitivo direto e indireto também tem partícula passivadora. Sim, tem também, ó. Se eu coloco aqui embaixo, ó. Ó. Deu-se um beijo no aluno. Tem dada alguma coisa a alguém, né? Então, um beijo foi dado, tá? Então, o verbo dar também é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e esse ser está focando na ação de dar e não no beijo propriamente dito, tá bom? Então, vamos nos atentar para isso. Ah, já, mas eu percebi que 90% 90% das frases colocadas são frases com verbo transitivo direto. Sim. Tá? Você vai ver muito mais verbo transitivo direto do que verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá bom? Então, olha só. Dentro do pronome passivador ou partícula passivadora, eu destaquei vários pontos para você. Tanto com relação à interpretação do que é mais importante do que está querendo se destacar, quanto no aspecto sintático, quanto no aspecto de concordância, quanto no aspecto de constituição ali de um sentido para o texto dissertativo e um registro para o texto dissertativo. Uma pessoa que erra a concordância verbal está fora da tipologia dissertativa, porque a tipologia dissertativa não permite erro de concordância verbal. Então, são vários os aspectos explorados apenas com uma das funções do ser, tá? Quero saber se está entendido. Se tiver entendido, você coloca aí para mim no chat, dá um okzinho. Se tiver alguma dúvida, também você pode perguntar. Tudo certo? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos seguir o baile aqui, então, agora. Índice de determinação do sujeito. Adivinha só o que ele vai fazer? Determinar o sujeito, tá? E aí, ele é o cara que... Como é que eu posso dizer?
Ele é o cara que vai carregar nas costas todo o resto das transitividades existentes, tá? E ele é o cara que mais vai se opor, à partícula passivadora, tá bom? Veja bem, olha só. Índice de indeterminação do sujeito é uma coisa bacana para a gente usar. Quero a resposta de vocês, hein? Bota aí no chat. Índice de indeterminação do sujeito é algo bacana para a gente usar na redação que a gente escreve? O que vocês acham? É legal de usar? É bacana usar? É bom? Não é? Por que é bom? Por que não é? O que vocês acham? Vou deixar vocês pensarem sobre isso. Índice de determinação do sujeito, esse Czinho. É bacana a gente usar esse C na redação? Seja numa redação de Enem, seja numa redação de UERJ. O que vocês acham? Sim ou não? E justifique sua resposta. Índice de indeterminação do sujeito. Podemos usar na redação? Não podemos? Por quê? Sim ou não? É aconselhável ou não é aconselhável? Milena, tá quietinha hoje, hein? Estão pensando? Tá. Pensa aí, então. O que você acha, Tainá? Índice de indeterminação do sujeito na redação dissertativa. Já tá me ouvindo? Agora tô. Perdão. Eu acho que é ruim, não pode, né? Porque fica muito impreciso. Olha só, qual é o problema? Vamos pensar aqui juntos. Talvez seja difícil pensar dessa maneira, mas deixa eu ver aqui. A Júlia falou, acho que não, porque na redação normalmente a gente deve deixar bem claro os sujeitos das ações, os culpados e quem pratica tal ato. E determinar traria uma redação não precisa, eu acho. Júlia, exatamente. Exatamente. E eu vou te dizer, Júlia, tem um componente dentro da competência 4, se a gente estiver falando de Enem especificamente, tem um componente dentro da competência 4 chamado assim, FS, que é falta de sujeito. Quando o sujeito não está explícito ali para gente. E tem um outro componente que é o SI, que é o sujeito indeterminado. Quer dizer, vamos parar para pensar qual é o sentido do sujeito indeterminado. Milena, se liga só. Olha só, você que estava pensando aí sobre, para poder responder. Vamos lá, ó. Vamos pensar sobre o sentido do sujeito indeterminado. Quando que a gente indetermina um sujeito? Quando a gente não quer ou quando a gente não pode dizer
quem foi que fez tal ação. Então, se a gente usa o sujeito indeterminado para revelar algo quando a gente não quer ou não pode dizer, a gente não é preciso, né? E aí vem um pouco disso que a Júlia falou. Se a gente coloca um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, um Czinho, se a gente coloca um Czinho junto com algumas transitividades dentro da nossa oração, da nossa redação, isso traz um problema. Isso traz uma problemática grave, tá? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Quando a gente tem aqui índice de determinação do sujeito, a gente está falando de quê? Ó, vou botar aqui que esse índice é presente em verbos transitivos indiretos, em verbos intransitivos ou ligação, tá? Ou verbos de ligação. Beleza? Então, ó, atenção total, a partir de hoje, nas redações de vocês, toda vez que vocês forem usar o C. Então, olha só, agora você está começando a entender por que os professores de redação ficam assim com o C. O C pode trazer tanto problema quando ele está ligado a um verbo, que se não for aquele que eu falei há alguns segundos, que é o pronome passivador e você errando concordância, pode ser, de repente, uma revelação de indeterminação do sujeito, entendeu, Ju? E aí, o que acontece? Você pega quando você não erra a concordância porque você colocou um pronome passivador, você erra com indeterminação. Aí babou tudo. Então, por isso que, às vezes, os professores de redação, e quem me conhece, sobretudo quem me conhece muito, do tipo assim, pessoas que convivem comigo há muito tempo, ou, por exemplo, pessoas para quem eu me dediquei exclusivamente dando aula particular de redação, sabem quanto eu fico fixada nas coisas que eu vejo que são erros e que você pode cair, de repente. O quanto eu fico assim, cara, não, o quanto eu já corto, o quanto eu não deixo você colocar para não te expor, né? Então, eu acho que a partir de hoje e a partir dessa aula, você já vai ficar muito atento ao ser presente no seu texto. Eu estou falando com essa aula aqui que você não deve usar? Não. Eu estou falando para você que um mau uso pode trazer um problema, tá? Então, atenção. Vou mostrar para vocês aqui exemplos para a gente poder visualizar, né? O que seria, então, já esse Czinho? Esse Czinho é esse cara aqui, por exemplo, ó. Refere-se à revista mais cara do mundo. Por exemplo. Quem se refere a, né? O Czinho, que está vindo junto do referir-se, tá? Eu posso falar assim, ó. Também. Ó. Fica-se insatisfeito. Olha isso na redação. Fica-se insatisfeito com o governo federal. Fica-se insatisfeito. Verbo ficar faz parte de que sequência? Dos verbos de ligação. Então, ser, estar, permanecer, ficar. Aí você vai botar um verbo de ligação com um ser para você formar esse tipo de constituição indeterminada? Não, não pode, tá? Ó, frases assim, você lá na conclusão, por exemplo, precisa-se de obras para melhorar
a condição dos presídios do Brasil. Você dando as soluções lá para o sistema carcerário, uma solução de sistema carcerário desse tema. Precisa-se? Não, porque precisar é um verbo transitivo indireto. Quando você bota esse ser, você está indeterminando, tá? Não pode. Ah, de repente, eu quero usar um intransitivo na redação. Quero começar a redação falando morre-se de coronavírus no Brasil. Quem é que morre? Não podemos identificar por essa frase. Ah, mas são as pessoas, né, Jajá? Porque, pô, só as pessoas... Não vem com essa. O que está escrito, está escrito. A gramática é a gramática, ela é soberana em muitos aspectos. Tá? Então, assim, não tem o que fazer. Uma frase como essa aqui não pode ser usada na redação. Uma frase como essa não pode ser usada na redação. Uma frase como essa não pode ser usada na redação. Uma frase como essa não pode ser usada na redação. A menos que eu diga, ele se refere a aí eu botei um sujeito. Se eu não botei, se eu não identifiquei, está assim, deu ruim, tá? Se eu colocar as pessoas morrem de coronavírus, aí tudo bem. Tá? A população carioca morre de... Aí sim. Fora isso, não. Tá? Então, o índice de determinação do sujeito não pode ser utilizado nos textos dissertativos, porque eles não deixam claro quem são os sujeitos na oração. E outra coisa, falando de sujeito indeterminado e associando isso a questões de interpretação de texto, pode ser, assim como já aconteceu na UERJ, de vir uma frase dessa aqui e as pessoas perguntarem para você qual era o sentido daquela construção dentro do texto. A resposta era para proteger a identidade de quem sofreu a ação. Tá? Então, o que eu também estou querendo dizer para você? Que o índice de indeterminação do sujeito, ele também é um mecanismo que pode ser explorado na questão de interpretação de texto, a partir do momento em que eu indetermino aquilo que eu não posso falar quem foi, ou aquilo que eu não quero revelar a identidade. Então, eu estou numa perspectiva de proteção, tá? Então, isso também é um ponto, um aspecto bem bacana para a gente trabalhar dentro do ser. O ser, eu acho que ele é até mais importante do que o quê? Do ponto de vista, assim, de trazer problemas, né? Eu acho que ele pode trazer muito mais problema para a gente, tá bom? Mas, dentro dessa parte de índice de determinação, era isso que eu queria dizer. Gente, entendido ou não, coloca o seu ok, pede para eu explicar de novo se você não entender. Se quiser fazer um comentário, se quiser falar qualquer coisa, só falar, tá? Mas tudo bem até aqui? Entendido? Sim ou não? Beleza? Show. Tranquilo. Vamos lá, ó. O último que a gente vai analisar é o pronome reflexivo, tá? E aí o pronome reflexivo é uma coisa bacana. Por quê? Quando a gente estava vendo o estudo dos pronomes, a gente viu que a palavra ser era um pronome pessoal, né? Que devia estar sempre mantendo uma relação ali, dentro da oração e tudo mais. Mas a gente também viu que esse pronome reflexivo, ele pode ser um pronome reflexivo que equivale a ele mesmo, ou ele pode ser um pronome reflexivo que traz a semântica de reciprocidade da ação, tá? Então, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o seguinte: pronomes reflexivos,
estão presentes na voz verbal reflexiva, óbvio, né? Voz verbal, você sabe que tem voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O pronome reflexivo está presente na voz reflexiva e ele pode indicar duas semânticas. A primeira semântica voltada para si mesma, né? E a segunda semântica para a questão da reciprocidade um ao outro, tá? Então, quando o pronome reflexivo se refere a si mesmo, ele é reflexivo puro. Quando ele se refere a um ao outro, ele é um pronome reflexivo recíproco, tá? Isso também é um aspecto importante em prova, tá bom? Por quê? Vou botar aqui para você, ó. Por que é um aspecto importante em prova? Porque lida com sentido, né? Lida com sentido. Se eu falo, ele se cortou com a faca, é diferente de eu dizer, por exemplo, que os inimigos cumprimentaram-se, tá? Em qual oração eu tenho a ideia de reciprocidade? Reciprocidade é um fenômeno que lida com dois ou mais indivíduos. O nosso amor é recíproco porque eu te amo e você me ama. Então, existe uma reciprocidade aqui dentro dessa relação. Quando o amor não é recíproco, é porque alguém está amando sozinho. E aí não dá, tá? Agora, quando eu falo assim, ó, eu me cortei, significa que eu sou reflexiva? Sim, porque eu peguei a faca, fui cortar alguma coisa, ou seja, eu fui a agente da situação, mas ao mesmo tempo eu fui paciente, porque eu consegui me cortar, que é o caso desse aqui de cima. Ele se cortou com a faca, a gente tem esse Czinho aqui, equivalendo a si mesmo ou recíproco? A si mesmo, né? Então, esse aqui, ó, é o pronome reflexivo puro. O de baixo equivale a um ao outro? Sim ou sim? Sim, né? Os inimigos cumprimentaram-se, significa que eles cumprimentaram um ao outro. Então, aqui, nós conseguimos entender que a semântica dá conta de representar a voz reflexiva, porém, uma voz reflexiva é a voz reflexiva raiz, e a outra voz reflexiva é a voz reflexiva Nutella, quando envolve reciprocidade, a necessidade mútua de dois ou mais elementos de estarem ali. Então, por exemplo, Lúcia e Jarline se amam intensamente. Então, eu pego o nome da minha mãe, pego o meu nome, dois elementos, crio uma reciprocidade e construo ali a ideia que eu quero com o pronome reflexivo recíproco, tá? Jarline e Lídio se amam loucamente. E Lídio é meu pai. Aí, Jarline, meu pai, os dois. Reciprocidade de um para o outro. Amam-se um ao outro. Tá? Pronome reflexivo recíproco. Algumas provas, por exemplo, como o Unigran Rio, colocam só pronome recíproco. Tá? E em outras provas, por exemplo, como é que seria pedido isso na UERJ? O cara iria colocar uma frase, ia perguntar qual é o sentido que essa construção denota. Você ia marcar reciprocidade. Então, repara que as matérias são iguais. A maneira como a coisa vai ser colocada, vai ser perguntada, é que é diferente, tá?
Mas o conteúdo é o conteúdo inegável que você tem de saber. Tá bom? Então, esse pronome reflexivo vai fechar os constituintes aí das funções do ser, tá bom? Então, esse aí ficou entendido? Esse último? Esse pronome reflexivo ficou entendido? Sim ou não? Já, você pode voltar no outro slide rapidinho? Posso. Só um minuto. Esse? Isso. Na parte integrante do verbo, quando você fala a menina se suicidou, também pode ser um pronome reflexivo? Não, porque aqui você tem um verbo com uma constituição que não lida sozinha. Tipo, uma coisa é você falar assim, ela olhou no espelho. A outra coisa é você falar, a menina suicidou. Você nunca fala suicidar sem a parte integrante do verbo. Mesmo que seja um ato... Olha só, presta atenção. O ato do suicídio é um ato para si mesmo. Mas isso não está presente e denotado pelo ser, e sim pela palavra suicidar. Pela palavra suicídio. Estou falando de você botar o ser para trazer para a frase a semântica de reflexão. Porque se eu falo aqui, ó, dá uma olhada, ele cortou, isso tem sentido, porque cortar existe sem o ser, e eu posso falar, ele cortou com a faca o legume. Eu posso falar isso. Agora, aqui, quando eu falo a menina se suicidou, esse ser não pode ser reflexivo, porque ele é parte integrante do verbo, visto que a palavra suicidar sozinha não existe, né? O verbo suicidar sozinho não existe. Sempre que você constrói frases com o verbo suicidar-se, olha só, olha eu, já estou falando, suicidar-se. Não existe o verbo suicidar, assim como não existe o verbo queixar. O nome do verbo é queixar-se, arrepender-se, suicidar-se. Já vem com a parte do verbo acoplada, esse ser, entendeu? Entendi. Agora, a reciprocidade que você enxerga, desculpa, a reflexividade que você enxerga nessa frase, a menina se suicidou, é porque o suicídio é algo contra si mesmo, né? Então, isso não vem do ser. Isso vem da palavra suicídio. Entende? Aham, confunde, mas eu entendi agora. Sim, sim, confunde sim. Confunde porque o ato do suicídio é contra si mesmo, né? E aí, na verdade, por que confunde? Porque a gente está falando de questões que voltam para nós. Só que uma coisa é uma palavra que indica que algo volta para nós. A outra coisa é quando o ser é quem indica que volta para nós. Aqui na menina suicidou-se, não é o ser que indica que volta para ela, e sim o verbo suicidar-se. Entendeu agora? Aham, entendi. Show de bola. Beleza. Então tá, ó. Vocês têm 6 minutinhos para falar as respostas desses carinhas aqui. Vai que vai. Aqui é só que, tá? Vamos lá. Fazer esses exercícios aí de fixação. Ó, faz o favor. Vai botando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar vocês pensando aí a respeito disso, tá? Eu quero as classificações do quê. Então, se o que é substantivo, se o que é conjunção integrante, se o que é conjunção explicativa, se o que é advérbio, se o que é pronome relativo. Vai que vai. Bota aí no chat para mim. Não monte tudo, assim, não monte de 1 a 10 direto, não. Vai botando os que vocês sabem. Ah, já, eu sei a 1, a 5 e a 6. Então tá, então bota 1, 5 e 6.
Mãos à obra, vai lá. Não vou voltar o slide, tá? Vou deixar vocês se virarem com o que vocês têm aí. Só colocar no chat, tá? Estou esperando vocês. Vou só fazer um xixi rapidinho, mas pode ir já botando aí. Já volto. Amor, beijo. Voltei. Isso, vai botando. Vai botando assim. Não sabe, não bota. Bota os que sabe. Milena, Júlia. Vai botando aí. Sara, cadê a Sara? Sara tá aí? Você tá bem? Acordou bem? Tá bom, então. Se tá boa, pode fazer o exercício, né? Tô só te gastando. Não se esqueçam, ó, quais são as funções que a gente tem aí? Do que? A gente tem conjunção integrante, a gente tem pronome relativo, a gente tem conjunção. Aí, conjunção pode ser um monte de coisa, né? Conjunção temporal, conjunção explicativa. A gente tem partícula expletiva ou de realce, que é aquela que a gente pode retirar e não ter prejuízo para a oração. A gente tem interjeição. A gente tem vários tipos, né? A gente tem conjunção consecutiva. O que pode ser uma cambada de coisa.
Vamos lá, ó. Ju, vamos lá. Vamos fazer junto, então. Para quem não está conseguindo, não tem problema. Vamos fazer junto, ó. Presta atenção. Ele decidiu, número 1. Ele decidiu, não se sabe bem o quê. Esse que aqui tem um artigo antes, não tem? Quando tem um artigo antes de uma palavra, a gente sabe que a palavra vira o quê? Um substantivo, tá? Então, aqui nós temos um que funciona como substantivo. E aí, outra dica também, né? Outra dica. O que, quando tem acento, ele só pode ser duas coisas. Ou ele é substantivo, ou ele é interjeição, tá? Então, fica atento aí a isso. Beleza? Vamos lá. Número 2. Que pretende ele com essas palavras? Gente, isso aqui é uma pergunta? Esse que, então, é um pronome? O quê? Se aqui está se fazendo uma pergunta, né? Tainá falou que é pronome. Mas é pronome o quê? Interrogativo, né? Exatamente. Então, pronome interrogativo. Interrogativo. Isso. Pronome interrogativo. Beleza. 3. Ele confundiu o meu que com um G. Mais uma vez, temos substantivo. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, um artigo e um pronome antes, que são mecanismos que, na verdade, eles substantivam palavras, né? Então, aqui nós temos um substantivo também. 4. Que horrendo acidente vimos. Significa quão horrível era o acidente. Você está intensificando uma característica do acidente. Quando a gente intensifica, a gente está fazendo uso de advérbio, tá? Então, aqui, advérbio. Tudo bem, Júlia? Júlia Fernandes, né? Porque tem a Júlia Machado. Tá entendendo? Beleza. Vamos lá. Olha essa 5. A 5 ninguém falou. A 5 ninguém falou. Deixa eu ver se alguém falou. Não, ninguém falou. A 5 ninguém falou, mas assim, eu não julgo, porque é algo com que a gente não tem muito costume, né? Na verdade, essa 5 aí, a gente não... No dia a dia mesmo, a gente não usa, né? Então, olha só. Você tem eu que trabalho, ele que colhe os frutos. Quando você tem isso, você tem o que a gente chama aí de partícula expletiva ou de real. Isso, Júlia Machado, isso. Partícula expletiva ou de realce. Por quê? Eu trabalho, ele colhe os frutos. Você consegue retirar esse que sem nenhum prejuízo para a oração. Eu que trabalho, ele que colhe. Na verdade, eu trabalho, ele colhe os frutos. Tá? Então, essa quinta aqui é partícula expletiva ou de realce. Partícula de realce. Normalmente, a partícula de realce é para fazer isso mesmo, tá? Para dar ênfase à ação a qual ela está relacionada. Então, eu que trabalho, ele que colhe os frutos, já fica a dica aí. Numa questão de interpretação, se alguém colocar um que junto, é porque quer dar ênfase à ação de trabalhar. Se for uma partícula expletiva, óbvio, né? Você vai ter que reparar lá na hora. 6. Veio tão rápido que nos surpreendeu. Aqui é a nossa famosa conjunção consecutiva, tá? A conjunção consecutiva é a conjunção que traz a consequência. Por quê?
Gente, veio tão rápido que, como consequência, surpreendeu a todos. Qual é a motivação? Vir rápido. Qual é a consequência? Surpreender os amigos, tá? Então, conjunção consecutiva. 7. Alguém falou 7? Tainá falou pronome, mas pronome por pronome não quero. Quero que fale qual é o tipo. E Nara falou, ó, pronome relativo. Então, ó, o relógio o qual está na sala, quando a gente consegue trocar o que por o qual, a gente tem pronome relativo, tá? Eu vou botar aqui. Que ele não te recebeu. Ó. Aqui nós temos o quê? O espanto, né? Nós temos a interjeição. A interjeição, meus amores, nada mais é do que a palavra que expressa sentimentos súbitos, de surpresa, de dúvida, de alívio, tá? Então, aqui a gente está numa perspectiva aqui de espanto. Por isso é a interjeição. A 9 pode entrar que a casa é sua. Pode entrar, esse que pode ser substituído por qual palavra, pessoal? Qual palavra pode entrar no lugar desse que da 9? Qual outra palavra, Júlia, sem ser porquê? Isso, Renato, isso. Pois. Pode entrar, pois a casa é sua. O pois aqui é melhor, tá? Pode entrar, pois a casa é sua. Então, aqui temos conjunção explicativa. Tá? 10. O certo é que a melhor equipe vencerá. Alguém falou 10? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ó, 10, conjunção integrante. Muito bem. O certo é isso. Isso o quê? Que a melhor equipe vencerá. Toda vez que o que pode ser substituído por isso, disso ou nisso, a gente vai ter uma conjunção integrante. Tá? Então, seguindo o baile aqui, é essa classificação. Tá bom? Vamos lá. Agora são as objetivas. Tá? São as objetivas. Qual é a função do ser em? Não sei se ela vem. Conjunção condicional, conjunção integrante, pronome pessoal, conjunção subordinativa concessiva ou partícula expletiva de realce. Coloquem as opções que vocês acham aí. Calma aí, ó. Bota no chat para mim. Vou aumentar aqui para você poder enxergar melhor. Ó. Opa. Vou voltar aqui. Número 1. Qual opção você marca? Tainá e Nara já botaram as opções delas. Não sei se ela vem. Letra A, condicional. Letra B, integrante. Letra C, partícula expletiva. Letra D, pronome pessoal. Ou letra E, conjunção subordinativa concessiva. Essa é fácil, né? Olha lá.
Esse C está servindo para quê, pessoal? Esse C está servindo para unir a oração não sei com a oração ela vem, tá? Isso significa que nós temos duas orações sendo coladas com o C. Ou seja, se esse C está colando orações, é uma conjunção. Então, essas aqui já vão embora, ó. Essas aqui eu já corto. Concessiva. Existe algum C concessivo na face da Terra? Nenhum. Não conheço. Aí você fica entre condicional e subordinativo integrante. Aqui, ela não tem sentido de condição, não. Ela só está funcionando como cola entre as orações. Logo, gabarito, letra B de bola. E detalhe, qual é o macete da conjunção integrante? Conjunções integrantes podem ser substituídas por isso, disso ou nisso. Então, não sei isso. Isso o quê? Se ela vem, tá? Então, letra B, de fato, Tainá e Nara mandaram bem. E é isso. Vamos lá. Questão 2. Classifique o C na oração. Ele queixou-se dos maus tratos recebidos. Essa é fácil, ó. Queixou-se. Vocês vão reparar que alguns verbos são, principalmente quando a gente estiver falando de parte integrante do verbo, que é a resposta certa, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de parte integrante do verbo, vocês vão reparar que há alguns verbos específicos que tratam dessa questão. São pouquíssimos os verbos que trazem parte integrante junto, tá? Mas eles existem, como a gente está vendo. E eles são bem específicos. Queixar-se, arrepender-se, manifestar-se, tá? Então, atenção aí máxima a isso. Vamos lá. Riscar essas outras aqui. Pronto. Questão 3. Na oração, o ilustre deputado arrogou-se o direito de discordar, o pronome se exerce a função de... Veja que as opções são opções misturadas, né? A gente está falando de classificações comuns e aí classificações sintáticas também. Vamos lá. Cortem coisas óbvias que vocês já estão vendo que não são. Então, por exemplo, ó, quando você fala o ilustre deputado arrogou-se o direito, você já sabe que não é adjunto adnominal, porque adjunto adnominal está junto do nome e esse ser está junto do verbo, então não pode ser. Tá? Pensa aí. O que você marca como resposta? Vai na fé nessa, pessoal. Parece difícil, mas não é. Tainá marcou letra A.
E aí, pessoal, é A mesmo? O que vocês acham? Traduza esse ser. Ó, traduza esse ser. O ilustre deputado arrogou-se o direito de discordar. Arrogar-se, qual é o sentido de arrogar, pessoal? Se a gente sabe o que é arrogar, a gente consegue entender, né? Que é se apropriar de algo, né? Você atribui a si mesmo a capacidade de fazer algo, tá? Então, olha só, esse ser não é partícula de realce. Tem nada a ver com partícula de realce. Quem arroga, arroga a si mesmo, tá? Então, é transitivo e indireto. Não pode ser partícula passivadora, consequentemente, não pode ser objeto direto, só sendo, então, objeto indireto. Então, aqui, o ilustre deputado arrogou a ele mesmo, tá? Ah, já. Isso aí é um pronome reflexivo? Sim, é um pronome reflexivo na classe morfológica dele, mas na função sintática ele funciona como objeto indireto, tá? Não se esqueça que quando a gente analisa algum termo dentro da oração, a gente pode analisar gramaticalmente ou a gente pode analisar sintaticamente. Ou a gente analisa sintaticamente ou morfologicamente, tá? Questão 4. Vamos lá. No período avistou o pai que caminhava para a lavoura, a palavra que classifica-se morfologicamente como A, conjunção integrante, B, conjunção final, C, pronome relativo, D, partícula expletiva ou E, conjunção subordinativa causal. E aí, gente? Inara, eu vou te promover a rainha do pronome relativo, hein? Acho que tu aprendeu essa porra, tu nunca mais erra. É isso mesmo. Tô te zoando, mas você acertou, tá? Tô só falando que você sempre que é pronome relativo, você vai lá e pá! Vai lá e responde rápido. Ó, avistou o pai, o qual caminhava para a lavoura. Tá? Então, realmente, esse que funciona como pronome relativo, visto que está retomando a palavra anterior, e uma das funções do pronome relativo é retomar a palavra anterior, né? E pode ser substituído por o qual e a qual também. A questão 5 diz o seguinte: mas não precisa de correr, que não é sangria desatada. Classifica-se exatamente a palavra sublinhada, a palavra aqui, ó. É o quê, tá? Não precisa correr, que não é sangria desatada. Classifica-se exatamente a palavra sublinhada como pronome relativo e sujeito de é, conjunção integrante conectivo, conjunção concessiva e conectivo, pronome indefinido e sujeito de é, e conjunção explicativa e conectiva. O que vocês marcam aí?
E aí, pessoal? Inara lançou o gabarito aqui, né? Não precisa correr, pois não é sangria desatada. Então, conjunção explicativa, funcionando apenas aí como um conectivo mesmo. Opa, botei a cor errada. Amarelo, isso. Aqui tudo vermelhinho. Beleza, amores? Assim a gente encerra, então, esse conteúdo. Próxima aula de gramática, acho que vou tentar fazer amanhã para a gente encerrar essa questão da concordância, tá? Que é o que falta para a gente. Vou salvar aqui. Agora vocês podem fazer todos os exercícios da apostila, tá? Dessa aula. Função do Q e do C. Tá bom, amores? Daqui a pouco a gente se vê na aula de redação. Beijo grande.